Hebreus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo de número 10 até o de número 14. Eu faço a leitura, vocês acompanhem, vocês podem acompanhar tanto na Bíblia de vocês ou no telão aqui em cima, enquanto eu faço a leitura. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vós tornastes tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Pode tomar assento. Nós temos a importância, e é de suma importância, que cada pessoa se desenvolva na vida espiritual. Assim como a vida material, a vida física, nós necessitamos de desenvolvê-la, também a vida espiritual, ela precisa ser desenvolvida. Nós temos aqui hoje crianças que já foram bebês, hoje estão caminhando, já temos pessoas já com mais idades, porque se desenvolveram na vida física, né? Na vida diária. Se não há um desenvolvimento, então se para todo um projeto. Imagina você, se você não desenvolver a tua vida sentimental, profissional, familiar, a sua vida ela para, você fica parado no tempo, você deixa de crescer e você deixa de viver os planos e os projetos que Deus na eternidade estabeleceu para a sua vida. Da mesma forma é a vida espiritual. A partir do momento que você nasceu, que dia que você nasceu? O dia que você aceitou a Jesus como teu Senhor. Naquele dia a Bíblia diz que você não tinha, eu também não tinha nenhum direito. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o aceitaram se tornaram filhos de Deus. A esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, como novas pessoas geradas não da vontade humana, mas pela vontade do Espírito, pessoas que agora foram conquistadas através do sacrifício da cruz, nós nascemos de novo, foi o que ele disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos os recém-nascidos da fé, os bebês da fé. Agora, nós precisamos desenvolver essa vida espiritual. E essa vida espiritual, ela precisa, no seu dia a dia, ser desenvolvida até chegar à estatura de varão. O que o autor aos Hebreus, que a carta aos Hebreus, o autor é desconhecido, o que ele está falando, ele chega a questionar a igreja. Ele está escrevendo para uma igreja, e olha as palavras que ele usa para esta igreja. Ele está dizendo assim, olha, que Cristo é o maior sumo sacerdote que já existiu. Isso para os judeus não soava muito bem, porque até então para os judeus, Melquisedeque, ele era o maior sacerdote. E aí, ele chega a dizer assim, ele vem da linhagem, para não forçar muito o entendimento daquelas pessoas. Mas ele começa a dizer assim, ó, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito a dizer. Olha o que ele está falando, nós precisamos conversar,
nós precisamos dialogar, eu preciso explicar. E aqui ele começa a dizer, teologicamente, o que significa o sacrifício de Cristo, que está acima de tudo e de todos. Ele está dizendo assim, olha, ele vem como sumo sacerdote para interceder pelo homem, porque o homem por si só não pode se achegar a Deus. Entende uma coisa, ninguém consegue se achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. O homem por si só, ele não tem condições de se achegar a Jesus Cristo, porque os seus pecados não lhe permitem. O homem pode ser bom, segundo os olhos humanos, pode praticar boas obras, isso não o aproxima de Deus. Ele pode seguir uma vida segundo a sociedade coloca, de um padrão moral bem sucedido, isso não lhe permite se achegar diante de Deus. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer, que através de Cristo, é o único caminho que o homem pode utilizar para se achegar até Deus. Se não fizer dessa forma, não tem acesso a Deus. E ele começa a dizer, mas sobre isso nós temos que conversar, porque vocês precisam entender que o Jesus que eu estou falando, ele já veio. Que o Jesus que eu estou falando, pregando, ele já se manifestou. E vocês precisam entender que a linhagem dele é uma linhagem real. Agora olha o que ele chega a dizer, mas isso é difícil interpretar para vocês. Por quê? Olha o que ele fala para a igreja. Está dizendo, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês pararam no tempo, não acompanharam o crescimento, não evoluíram a vida, não desenvolveram o estudo, não continuaram diante dos históricos e das profecias. Vocês não conseguiram interpretar que Jesus já veio. Vocês estão parados no tempo. Vocês pararam no tempo. E isso é difícil vocês entenderem. Por quê? Porque vocês são tardios. E ele continua dizendo, porque devendo já ser mestres. Ele está falando com uma classe de pessoas que já era para estar avançados na fé. Já era para serem mestres. E ele questiona. Vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos chega diante de Jesus e diz assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele e disse assim, mas você tem título de mestre, e você não sabe como herdar o reino dos céus? Espera aí, você está tardio, você parou no tempo, você não consegue discernir as coisas espirituais. O mundo espiritual ficou obscuro. Já era para estar mais avançado, já era para estar além, e ainda não está. É uma palavra que vem despertar a necessidade do desenvolvimento, porque ele fala assim, ó, em razão do tempo, há quanto tempo vocês já estão e permanecem do mesmo jeito? Há quanto tempo já aceitaram a Cristo e não desenvolveram a fé? É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Está dizendo assim, olha, vocês precisam se aprofundar um pouco mais. O tempo que vocês têm já era para serem tidos como mestres, como homens e mulheres que se desenvolvem no reino espiritual, com discernimentos espirituais, que consegue descobrir, discernir o que Deus está fazendo nesse tempo, e o que Ele fará no futuro, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada antes, sem revelar aos seus. Já viu aquelas pessoas que estão perdidas no tempo?
disse: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Deus está querendo. Aí ele continua dizendo: vocês necessitam que vos tornem a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que precisa de leite e não de alimento sólido. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, toda hora precisa salientar os pontos básicos da fé. Quem é Jesus? Por que servir a Jesus? Por que Ele morreu na cruz? Porque Ele é o único Salvador. Vocês precisam, olha o que Ele está dizendo para a igreja, toda hora precisa voltar no mesmo ponto, falar das mesmas coisas. Vocês só tomam leites quando já eram para estar se alimentando com um alimento mais sólido. Isso é tremendo, porque já viu aquele aluno que está na escola e ele nunca é aprovado, e todo ano ele tem que rever as mesmas lições, e ele nunca avança para o ano seguinte? Nós não podemos ser esse tipo de cristão, como os crentes daqui estavam sendo aconselhados a não serem. Já viu aquele aluno que só pega DP? O ano que vem ele tem que refazer toda a matéria de novo, tem que fazer toda a prova novamente. Por quê? Porque ele está tardio, ele está atrasado, não se desenvolve, não vai, parou. A vida cristã é da mesma forma. Não tem como desenvolver uma vida cristã se nós não estudarmos, nós não orarmos, nós não praticarmos a leitura bíblica, não participarmos de estudos, de seminários, não sentarmos para aprender. Não tem como desenvolver uma vida cristã. E eu me preocupo porque hoje a maioria dos cristãos, eles preferem a parte do louvor, e o louvor é o que envolve, é aquilo que vibra o coração, mas quando chega a hora da ministração, tem 10 minutos de palavras e acabou. Então como nós vamos desenvolver o crescimento se nós não aprendemos? Nós precisamos passar de ano, nós precisamos avançar na fé, precisamos crescer na fé, precisamos nos desenvolver em fé. Então ele chega a dizer assim: olha, precisa ainda de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite ainda é inexperiente na palavra da justiça. Ele chega a dizer para a igreja assim: olha, a experiência de vocês é muito pequena em relação a tudo que Deus estabelece. Se vocês não se aprofundarem, vocês nunca terão experiências. Aqui, eu estou na introdução dessa mensagem. Existem pessoas que não têm as próprias experiências com Deus. Por quê? Porque não permite isso acontecer. Mas são pessoas que vivem das experiências de outras pessoas. E viver das experiências de outras pessoas não significa que a nossa vida está se desenvolvendo. Pelo contrário, isso está dizendo que nós estamos parados, mirrados. Mas nós precisamos então desenvolver, ir para um ponto além daquilo que é o normal. Eu sempre digo: se você quer que Deus faça algo extraordinário, se você quer que Deus faça algo maior, então se doe um pouco mais, sacrifique um pouco mais. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Se sacrifique um pouco mais, se doe um pouco mais, e você verá Deus trabalhando um pouco mais. Então, é o que o autor aos Hebreus está dizendo, e é o versículo 14 que ele diz: mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Querido, as faculdades da nossa alma, do nosso espírito, elas precisam serem exercidas.
Eu preciso exercer, eu preciso colocar elas em práticas. E eu só posso colocar elas em práticas quando eu verdadeiramente me entrego, me envolvo e vou além daquilo que é normal. Tem pessoas que não entendem até hoje. Quando uma pessoa ela se entrega ao Evangelho e de repente os primeiros passos vão se desenvolvendo na sua caminhada, e ela vai começando a se aprofundar, e ela vai pegando gosto, ela vai começando a ser liberta, ela vai começando a ter as primeiras experiências. A primeira experiência é o falar em línguas, e ela acha que aquela experiência que ela teve de falar em línguas é a essência do cristianismo, e ela continua falando, e de repente vai sofrendo variações, e daqui a pouco você começa a ter as primeiras revelações, começa a ter os primeiros sonhos proféticos, começa a ter os primeiros sinais de Deus e as evidências de Deus em sua vida, e essa pessoa ela se apaixona tanto por isso, que ela é capaz de abandonar tudo para que isso se aprofunde mais. E essa pessoa então, quando ela faz isso, ela está exercitando as faculdades do seu ser. Ela começa a ter um pensamento diferente, sentimentos diferentes, visão diferente. A sua audição no mundo espiritual é diferente. O seu paladar, o seu fato, o seu tato, os seus sentidos se tornam mais apurados. Por quê? Está desenvolvendo as suas faculdades. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo que nós precisamos fazer. Nós não podemos parar como recém-nascidos e viver de leitinho, porque senão nós vamos ficar anêmicos na fé. E uma pessoa anêmica, o estado final é a morte. Então ele está dizendo assim, olha, porque quando nós exercitamos, nós temos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero te dizer uma coisa, o bem e o mal não é aquilo que é certo e errado. Aqui está um grande engano, que tem pessoas que acham que a fé é certo e errado. Isso é errado, isso é certo. A intimidade e o relacionamento está além disso. O que é certo e errado para a sociedade, isso não se discute. Roubar é certo? Não. Brigar é certo? Não. Isso é o básico. Mas eu tenho condições de discernir para a minha vida aquilo que acrescenta e aquilo que não acrescenta. Aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Aquilo que Deus está envolvido e aquilo que Deus não está envolvido. Então vai além do certo e errado. Eu entro para o mundo espiritual e quando eu sou convidado a determinadas coisas, ainda que ninguém possa estar vendo nada de errado, o Espírito Santo pode discernir, eu não estou nesse negócio. E aí eu posso, com as minhas faculdades e o discernimento, dizer, se Deus não está nesse negócio, eu também não estou. Aonde Deus não está, eu não estou. Se Deus está, eu estou. Então eu preciso desenvolver a minha vida espiritual. Então o maior conflito é se eu sou menino ou se eu já sou homem. Então nós podemos entender o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o que nós entendemos? Que difícil para nós é abandonar as coisas de menino. Então, quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a minha vida de menino. Então preste atenção,
para mim, quando eu aceitei a fé, o meu desejo de estar na igreja era para poder sentir o poder de Deus. Então eu ia para o culto, eu não estava preocupado se alguém ia cantar, se ia ocorrer louvores, se teria testemunhos. A minha preocupação não era essa. A minha preocupação não era o que o pastor iria pregar, se eu ia gostar ou deixar de gostar. A minha preocupação é que eu queria sentir o poder, porque aquele poder mexia comigo. Então eu não ligava para os louvores, eu não ligava para a ministração. Se a ministração foi boa ou não, foi forte ou não, o que importava era eu poder sentir Deus se mover no meu corpo. E eu sentia o arrepio, eu sentia calor, e aquilo era o auge. Só que eu tinha um problema. O dia que eu ia para o culto, que eu não sentia isso, aquele culto para mim era um fracasso. Não importava o que Deus falou, não importava o que o pastor ministrou, não importava os louvores que foram entoados, para mim era um fracasso. Por quê? Porque eu não senti nada. Porque eu, como menino, eu pensava que todo culto eu teria que sentir o arrepio no corpo, que todo culto eu tinha que sentir os meus pés pegarem fogo. E eu não sabia que o culto ocorre a manifestação segundo a vontade de Deus, e que Ele tem multiformas de trabalhar. Mas como menino eu não tinha esse entendimento, então eu ficava frustrado, sentado na cadeira, e eu começava a avaliar: eu estou em pecado, eu estou em pecado. E eu não estava em pecado, porque eu estava fazendo tudo que era coerente para ter Deus na minha vida. Mas então por que Deus não se manifestou na minha vida? E eu achava que Deus só se manifestava se eu sentisse esse calor no corpo, esse arrepio no corpo. E isso era uma coisa que eu precisava desenvolver, porque Deus não se limita em uma única manifestação, em fazer que eu venha sentir um calor, ou um arrepio, ou a vontade de falar em línguas. Isso era coisas que eu precisava desenvolver na minha vida. Só que eu era menino, então eu pensava o seguinte: o culto não está bom, o pregador não foi bom, os louvores não foram bons. Por quê? Porque eu não senti nada. Já passaram por isso? Eu passei. Eu desenvolvi isso, que o meu nível de relacionamento estava começando. E quando um relacionamento está começando, tem Ezequiel, acho que capítulo 47, uma passagem que fala do varão, é isso, né? Que está ali à beira de um rio, e esse varão ele mede 1000, e fala assim: ó, entra, e as águas estavam pelos artelhos. Só que ele não para aí, ele chama a vida de um homem para o desenvolvimento. Ele está dizendo: olha, o princípio de tudo você já entrou, que é você entrar no rio. Agora a questão não é se você só entrou no rio, é que você precisa se desenvolver, você precisa ir além. E é por isso que aquela passagem ele fala assim: olha, mede mais 1000 e vem. Mede mais 1000 e vem. Aí dava no joelho, dava nos arteios, nos lombos, até que ele não conseguiu mais andar. Agora o que isso diz? Que quando eu sou menino na fé, a única coisa que é importante para mim é aquilo que é superficial. E o que é o superficial? É o que acontece aqui e agora, somente. Eu não estou desprezando o poder de Deus, não é isso. Eu estou te dizendo que o fato de você sentir a presença dEle, não é tudo que envolve a fé cristã. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Ficar à beira do rio é estar no lugar mais superficial que se pode encontrar-se.
Então eu preciso, como homem, me envolver a ponto que todo meu corpo esteja submerso à vontade dele. Mas como menino nós não pensamos nisso. Só aqui está bom, só de eu ir na igreja já está bom, só de eu participar de um culto já está ótimo, só de eu estar presente já estou fazendo o máximo. O que eu posso dizer? Que eu achava que todo culto precisava ter barulho e movimento. Ainda mais nós que somos de uma linhagem pentecostal. O culto só é bom se tiver barulho e movimento. Então o pregador, quando ele vem pregar em um ambiente desse, ele acha que tem que ter barulho. Então, uma vez, isso aqui vai ficar em off, embora estão gravando, mas uma vez eu sentando com uma pessoa muito requisitada no meio evangélico, e conversando com ele, e ele falando um pouco sobre o poder de Deus, e eu sou apaixonado pela manifestação de Deus, e ele diz assim para mim: eu tento pregar, se eu ver que o negócio não acontece, eu paro de pregar e começo a revelar. É como se ele revelasse por si só. E ele começa a dizer, e eu começo a falar pela fé: tem anjo aqui, tem anjo lá, tem anjo aqui, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí o povo, esse é o auge. Só que aí eu fui um dia fazer uma pesquisa, que eu cuidava de missões, e eu fiz uma pesquisa. 98% de desviado que nós encontramos aí fora são de ramificações pentecostais. Você sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. A mesma pessoa que pula na igreja no domingo, que cai no poder no domingo, que profetiza no domingo, é o que está abatido na segunda e desviado na terça. Profetiza para todo mundo, mas não acredita na sua própria vida que Deus irá fazer algo por ele. Então isso é muito superficial. Isso eu não posso permitir que permaneça na minha vida. Eu preciso desenvolver o meu nível de fé, o meu nível de vida espiritual em Deus. Nem todo culto é necessário de barulho, de movimento, e que pessoas ficam profetizando. Porque todo culto já tem a maior profecia. E qual é a maior profecia? A ministração da palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Então eu tenho que valorizar, eu não posso ser tardio em escutar, mas eu tenho que amar a ministração da palavra, a exposição da palavra, porque a palavra, a Bíblia diz que ela tem o poder de me ensinar, ela tem o poder de me corrigir, ela tem o poder de me admoestar, mas ela tem o poder de me edificar em Deus. Então eu preciso crescer, eu preciso deixar as coisas de menino. Então Paulo está dizendo assim, olha, que quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me comportava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, então eu acabei com as coisas de menino. Então hoje, como homem, como estatura de uma pessoa, pelo tempo que eu tenho de cristianismo, que eu desenvolvo a minha fé, eu tenho os meus pensamentos mudados, os meus pensamentos são transformados. Então eu chego no culto hoje, eu não estou preocupado com a manifestação, porque a manifestação não tem que, eu não tenho que me preocupar com ela, porque ela pertence a Deus. Deus faz como quer, na hora que quer, batiza quem quer, cura quem quer, liberta quem Ele quer, renova quem Ele quer. O que eu tenho como preocupação é que eu vim adorar a Deus. Então para mim o que importa é que no momento do louvor eu possa me entregar e adorar a Ele pelo aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode fazer. Os meus pensamentos mudaram, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei porque Ele poderia fazer algo em minha vida, mas no decorrer do tempo, eu aprendi que eu tenho que adorar Ele por aquilo que Ele é na minha vida, e não por aquilo que Ele pode fazer na minha vida.
Se Ele vai me dar um carro, se Ele vai trocar minha casa, se Ele vai fazer isso, isso são as demais coisas. E o que é o principal? Eu quero a presença dEle na minha vida. Então eu desenvolvo, os meus pensamentos mudaram. Os meus pensamentos mudando, o meu comportamento também mudam. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu não me importo com o que falam, eu não me importo com o que dizem, não me importo com nada. Porque o que importa é o que Ele fala, é o que Ele pensa e o que Ele tem. Eu vou ser sincero para vocês. O que eu tenho escutado nesses últimos dias, nesses últimos meses, por enfrentar a oposição para fazer a vontade dEle, se eu fosse dar ouvidos, eu não teria coragem. Mas como hoje eu já tenho uma maturidade em Deus, para saber quando Deus está no negócio ou não, então fale quem quer, espragueja quem quiser, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você precisa entender isso, você precisa desenvolver isso. Contra a tua casa não vale encantamento. Contra o teu emprego não vale encantamento, contra a tua família não vale encantamento, contra aquilo que Deus colocou para a sua vida e colocou nas tuas mãos, não vale encantamento. Levante as tuas mãos, eu quero profetizar na tua vida. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus está colocando as ferramentas por terra nesta noite. Tudo aquilo que levantou contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, contra a tua história, contra o teu ministério, Deus está dizendo, não há de prosperar. Eu estou colocando por terra nesta noite, está caindo por terra nesta noite. E toda língua que se levanta contra ti, com maldição, com praga, Deus está dizendo, tu a condenarás em juízo, porque Deus é na sua vida. Eu creio nisso. Hoje eu já tenho esse pensamento. Por quê? Porque eu amadureci. A minha caminhada com Deus não é fácil, a tua caminhada não é fácil. O próprio Cristo disse, olha, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Ele não diz assim, olha, venham porque tudo agora será fácil. Não foi isso que ele disse. Ele está dizendo, vocês têm que ter bom ânimo. Então ter bom ânimo é poder levantar todo dia, olhar para a situação e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É o que Paulo está dizendo. Paulo, olha para você ver o amadurecimento de Paulo. Paulo chegou um dia e ele considerou que todo o conhecimento que ele tinha de Deus, ele considerou como esterco. Aí Paulo chega em Filipenses capítulo 4, e o versículo de número 12, ele começa a descrever as experiências de vida. E ele diz assim, olha, eu sei ter, e sei também padecer. Olha o que Paulo está dizendo. Em Cristo eu aprendi a ter todas as coisas, e eu também aprendi a não ter nada. Eu sei ter banquetes, como eu sei também padecer necessidade. Paulo está dizendo, eu sei viver os dois lados da moeda, eu estou instruído, foi o que ele disse. Em toda maneira de viver, eu estou instruído. Deixa eu te dizer, as dificuldades não vêm para matar a vida do homem e da mulher. Vêm para nos ensinar. O tempo de bonança também não é para levar uma vida sem regras. Estou na vitória agora, e fazer como muitas pessoas, abandonam tudo para viver o tempo que eles acham que é o máximo. E eu sempre digo, o número maior de pessoas que se perdem é na bênção do que na luta. Mas os dois lados é para instruir a minha e a tua vida.
Aí Paulo diz assim: uma coisa eu concluo, tendo ou não tendo, padecendo ou não padecendo, uma coisa é certa: tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a conclusão que o apóstolo tem. Que o tempo difícil passa, como o tempo de bonança também passa, mas que o sustento dele, a força dele, a rocha dele é o Senhor. Então eu preciso amadurecer. Eu sei como eu devo me apresentar. Os tempos mudaram. Entenda, a coisa mudou. E eu preciso saber como eu tenho que me apresentar. Olha, Romanos capítulo 12, versículo de número 1, eu sempre gosto de citar esse versículo. Paulo está dizendo assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nenhum princípio. Eu não entendia como eu tinha que me portar, porque o que eu mais escutei, eu acho que você também escutou, é que usaram o texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então nós somos convidados a vir do jeito que estamos. E muitos não desenvolvem mudanças, permanecem do mesmo jeito. E eu preciso desenvolver mudanças. Por quê? Porque o conhecimento da verdade me liberta daquilo que é mentira. O que estava estabelecido como princípios, e quando eu fui confrontado com a verdade de Deus, quando as verdades de Deus confrontaram a minha vida, e eu descobri que aqueles princípios que eu acreditava ser verdade já não são, então eu tenho que ter a capacidade de abrir mão deles, para que se estabeleçam os verdadeiros princípios de Deus na minha vida. Isso produz mudança, e mudança significativa, porque eu sei que aquilo que é errado não pode mais fazer parte do meu viver. Então eu começo agora a andar em novidade de vida. Eu procuro, aliás, enquadrar a minha vida com a palavra de Deus, com a conduta de Deus. Agora não sou mais eu que estou guiando a minha vida, mas agora é o Espírito de Deus que assumiu o controle da minha vida. Então eu mudo, eu sei como eu tenho que me apresentar. Por exemplo, eu sei que o meu sacrifício no culto não é a minha oferta. A minha oferta é parte do sacrifício. Então o que é o sacrifício no culto? A minha vida. Eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício que Deus está querendo. Eu sou o que Deus está pedindo. Ele quer a minha vida. Ele quer o meu ser. Ele quer tomar conta de mim. Ele quer ser o Senhor da minha vida. Então eu tenho que me apresentar a Ele como um sacrifício que Ele possa receber e dizer: Deus, aqui está a minha vida. Agora tem um princípio. E esse princípio é básico. A Bíblia diz que quando Deus estabeleceu a regra do sacrifício, Ele diz assim: olha, não me tragam nenhum tipo de sacrifício que contenha defeitos. Mas eu quero sacrifícios que tenham princípios. Eu não quero cegos, eu não quero mancos, eu quero perfeito. Mas pastor, não existe pessoas perfeitas. Claro que existe. O que rege a vida de um homem não é o pecado, é o Espírito. O Espírito é perfeito.
E eu preguei domingo passado que santidade faz parte desta época, faz parte deste momento. E a santificação me torna um sacrifício perfeito. Por quê? Porque eu era cego, mas Ele abriu os meus olhos. Eu tinha defeitos, mas Ele me purificou dos meus pecados. Aquilo que me deixava defeituoso, porque o pecado deixa defeituoso, aquilo que deixa defeituoso, Ele teve o sacrifício na cruz, o derramamento de sangue, para purificar-me de toda impureza, e isso me tornou perfeito. Então eu sei que eu chego na igreja não como um pecador. Pecador eu era, mas hoje eu sou filho de Deus, regenerado e justificado. Então eu não posso achar que eu sou pecador, porque senão o pecado sempre vai reger a minha vida. Eu sou filho, liberto do pecado, transformado do pecado, removido de uma vida de pecado. Ah, pastor, mas nós pecamos. Erramos. Mas quando erramos, nós temos a capacidade intelectual e espiritual de reconhecer que erramos, mas automaticamente confessamos, deixamos e alcançamos misericórdia, e isso nos deixa ainda como filhos. Então eu cresci, meu pensamento é diferente, meu comportamento é diferente. Eu sei que eu posso chegar diante de Deus, a minha vida vai agradar a Ele, o meu culto é racional, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, nós precisamos saber o que nós viemos fazer aqui. Eu preciso saber o que eu faço diante dEle. Eu preciso saber quem eu sou diante dEle. Eu estava num tempo de oração agora, e a pastora Selma, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Posso citar? Ela está cuidando do pai, o pai já está num estado avançado de idade, então está tendo algumas oscilações e algumas perturbações. E todo mundo que dorme com ele à noite começa a dizer: olha, não dormiu bem, ficou chamando o pai que já morreu, a mãe que já morreu, teve uma noite turbulenta. Mas quando eu vou dormir lá, eu já faço uma oração e eu já digo: Satanás, é o seguinte, eu sou luz e eu estou aqui, e onde tem luz, trevas não permanecem. A partir de agora saia da vida dele, tire tudo que é teu. E ela disse: ele dorme que nem um anjo, porque sabe quem é. Eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é em Deus. Eu não posso ficar assumindo uma identidade que não é minha. Qual a identidade que não é minha? A identidade de coitadinho, coitadinha. Ah, coitado, está passando por isso. Ah, coitada, está passando por isso. E eu fico lá com aquele sentimento depressivo e achando que a vida não é boa para mim, que as coisas não são boas para mim. E eu fico ali com a minha lamentação diária. A minha vida é uma lamentação. Eu estou quase escrevendo outro livro de lamentações. Ei! Eu preciso fazer que nem aquele moço, cair em si. Opa, peraí! Maior é aquele que está comigo. Então não adianta o diabo querer me enfrentar, me amedrontar e dizer que eu não vou conseguir. Porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu vou me levantar não na força do meu braço, mas eu vou me levantar em Deus. Eu vou me levantar naquele que me alistou, naquele que me chamou, e eu vou vencer essa batalha, porque o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha força, e Ele vai na minha frente. Não há tempo de eu ficar de cabisbaixo. A vida passa, a semana passa muito rápido. Nós já estamos chegando em outubro. Parece que começou ontem um ano. E se eu não tomar uma decisão, uma posição, se eu não me colocar de acordo com aquilo que eu fui chamado como eleito da graça de Deus, então eu vou viver mal.
Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa: se posicione em Deus. Se posicione em Deus. Maior é aquele que te chamou. Estou chegando ao fim, mas eu também preciso saber como deve ser a minha entrega. Esse é um ponto muito forte. Eu quero que vocês pensem comigo. Olha o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 19. Olha o que ele diz assim, ó: falo como homem. Ele não está dizendo eu falo como menino. Ele está dizendo eu falo como homem, como uma pessoa que já tem maturidade, que sabe o que está fazendo. Ele está dizendo assim, olha: por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. O que Paulo está dizendo? Assim como em tempos anteriores vocês apresentavam os vossos corpos para o pecado e se entregavam para o pecado, da mesma forma façam agora a mesma entrega para Deus e para a santificação. Isso aqui é maravilhoso. O que ele está dizendo? Com a mesma intensidade de entrega que você vivia uma vida dissoluta, viva agora para Deus. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, antes de Cristo. Você lembra com intensidade você vivia as coisas que não eram de Deus? Baladas, festas, como você se entregava a partidas de futebol, a vícios, passava noites, virava noites, no outro dia levantava e ia trabalhar sem reclamar, passava a noite, desculpe o vocabulário, né? Não estou dizendo que isso é você, mas pessoas passavam noite na farra, com intensidade, jogava bola e bebiam até cair, depois levantava, tomava o remédio e voltava a beber, com a intensidade. Aí chega na igreja, não tem intensidade nenhuma na entrega. Já viu quando ia para a festa? Ah, mas a festa vai ser chata. Nós fazemos a festa ficar boa. Já viu pessoas dizer isso, sim ou não? Não vamos lá não, hoje não vai ser legal a noite não. Nós vamos fazer essa noite ficar boa. Aí quando chegamos em Deus, colocamos 1001 impedimentos. Não nos entregamos no culto, não nos entregamos para Deus, não nos entregamos na oração, não nos entregamos no louvor, na ministração da palavra. Mas que pastor chato que não para de falar. Até que hora ele vai ficar pregando? O culto parece que não tem fim. Nossa, eu estou aqui desde as 6:30, agora já é 8:18 e ele não para de falar. A intensidade. Olha o que Paulo está dizendo: você quer Deus, então começa a rever os teus conceitos e a maneira que você se entrega. Lembra como você se entregava ao pecado e à iniquidade. Faça isso na mesma intensidade agora para Deus. Pule, cante, adore, exalte, não meça esforço, faça o culto ser bom. Seja alegre como você era lá atrás. Seja envolvente como você fazia isso lá no mundo.
traga toda essa energia, concentre toda essa energia e se entregue a Deus. Lembra do estádio de futebol? Quem já foi assistir uma partida? Josué já levanta a mão olhando para lá. Tem uma torcida que fica assim: não para, não para, não para, para, não para, não para. Vamos meu timão, vamos meu timão, vamos meu timão. Já viu isso? Tem outras torcidas também, que são intensidades de entrega, são intensidades de se entregar para o momento que estão vivendo. Agora nós chegamos na igreja, cadê a intensidade de bater palma, de dar glória, de dar aleluia? Pastor, que nós precisamos ter ética. Que ética? Ética que atrapalha a adoração, ética que atrapalha a entrega. Isso não é ética, isso é impedimento. Então o apóstolo está dizendo: se entrega para Deus com a mesma intensidade que você se entregava para as coisas do mundo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. É a maturidade. Então eu estou crescendo. Como pessoa que tem uma maturidade, eu sou coerente. Eu nunca vou exigir de outros o que eu não faço. Como maturidade, eu tenho que saber suportar e ouvir quando ele me corrige. Eu não posso ser criança. Todos aqui, quem tem filhos aqui, levante as mãos. Olha, bastante gente. Quando o teu filho pequenininho ele erra, e ele também tem um irmãozinho ou uma irmãzinha, você fala: foi você? O que ele faz? Não, foi ele. Sim ou não? Eu cresci com diferença de 3 anos de idade, e quando errávamos, minha irmã me culpava e eu culpava ela, e ficava aquela briga. Foi ela dizia: não, foi ele. Porque transferimos, porque somos crianças. Mas e agora? Nós não podemos mais agir assim. Eu preciso ser consciente das minhas atitudes, das minhas ações, e saber que para cada decisão eu tenho que tomar. Cada decisão tomada tem as suas consequências, e eu tenho que saber que as consequências fazem parte daquilo que eu assumi. Então, se eu estou num tempo que não está muito favorável, eu não posso transferir a culpa para Deus, não posso transformar ou transferir a culpa para outras pessoas. Eu tenho que fazer uma analogia pessoal e ver o que eu preciso mudar. Eu acho maravilhoso quando Paulo está escrevendo o texto de Santa Ceia, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 11, que ele chega a dizer o seguinte: examina-se, pois, o homem a si mesmo, porque é muito fácil nós examinarmos a situação, pessoas, e transferir tudo a elas. Então é fácil eu transferir o que eu estou passando a determinada pessoa, a Deus, a igreja, a tudo, quando eu preciso sofrer mudanças. Então eu preciso levar numa maturidade aquilo que a palavra me exorta. Por isso que o salmista dizia: a tua vara e o teu cajado me consola, porque quando eu sou repreendido por Deus, não é que Deus está me judiando, ou me espancando espiritualmente, ou me maltratando. Pelo contrário, o que Deus está fazendo? Ele está dizendo: eu te amo, e eu não quero que você permaneça no erro, por isso eu estou te corrigindo. Agora, você precisa tomar uma atitude de mudança. A maturidade nos faz entender isso, e ela nos leva a viver isso. Então, eu na estatura de varão, eu sei saber, e aqui eu quero encerrar com vocês, eu sei com quem eu estou lutando, e sei quem é meu inimigo. Eu preciso, preste bem atenção, desenvolver a minha fé e maturidade, para que eu possa viver bem. Quando a minha maturidade me leva ao conhecimento de quem é o meu inimigo,
Então todas as coisas aqui me fazem sair na frente. A mulher não pode brigar com o marido ou o marido com a mulher só pela razão humana. A família não pode entrar em confusão por uma razão humana, porque tudo tem a sua influência. E o inimigo, ele usa das suas artimanhas para tentar tirar a estabilidade emocional e espiritual da pessoa. Então ele vai usar quem ele pode e quem dar brecha para mexer com a tua e com a minha estrutura. E eu não posso então descer ao nível daquela pessoa para guerrear com ela.